Bom dia, irmãos. A lição dessa escola dominical desse domingo, dia 2 de agosto de 2020, ela, na revista da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a lição 7, a revista é baseada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E a lição 7, ela se baseia no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios e os versículos 6 até o final de 1 Coríntios 4. Vamos lembrar que na semana passada, quando o Wagner falou sobre os 5 primeiros versículos desse capítulo, ele falou daquilo que é ser um dispenseiro, o que era naquela época. Dispenseiro era alguém que cuidava de bens de terceiros, bens que não eram deles, que não era dele. Muitas vezes era um escravo, ele cuidava da dispensa, não era ele quem arrumava aquilo que ia para a dispensa, ou que comprava aquilo que ia para a dispensa, mas ele simplesmente pegava aquilo que estava lá, que o patrão, o dono dele havia comprado e administrava aquilo para que fosse distribuído conforme as necessidades. E um exemplo é José lá, quando foi escravo no Egito, da casa de Potifar, ele era um despenseiro, ele que cuidava, apesar de ser escravo. E a partir do versículo 6, que é a lição de hoje, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquilo que eu disse sobre ser dispenseiro, eu quero aplicar a mim e a Apolo. Ele quis dizer, eu e Apolo somos também apenas dispenseiros, nós não temos nada que nós oferecemos ou demos para vocês que fosse pertencente a nós mesmos, mas aquilo que nós tínhamos, nós simplesmente, o que a gente detinha naquele momento era de Deus e nós transmitimos para vocês. Naquela época, na Grécia, ali no primeiro século, em Corinto, Atenas, as cidades ali, as pessoas que tinham vários escravos, eram ricas, praticamente não trabalhavam. Elas procuravam aumentar a sua cultura, aprender com qualquer mestre que aparecesse, e era muito comum que as pessoas disputassem: o meu mestre é melhor que o seu, a forma como ele vê o mundo é diferente. Então, cada novidade que aparecia, as pessoas queriam se inteirar. É interessante um trecho que na Bíblia, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas, o texto bíblico diz que as pessoas começaram a saber que tinha alguém contando algo, uma filosofia nova, quem sabe, e quiseram saber o que era aquilo. E eles chamaram Paulo e levaram para o local público, onde os mestres ensinavam, e perguntaram que novidade que era essa. E o que eu acho interessante no texto é que ele diz o seguinte, que os moradores de Atenas, tanto os gregos como os estrangeiros residentes, eles não cuidavam de outra coisa a não ser contar e saber das últimas novidades. Parece até algumas pessoas que a gente conhece, né? Que sempre estar por dentro das novidades. E os coríntios, quando receberam a mensagem do apóstolo Paulo e de Apolo, eles começaram a se portar como eram o velho homem, procurando apenas se preocupado com a sabedoria humana. E o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: nós somos apenas dispenseiros. Não adianta vocês ficar disputando, o Apolo é um orador muito melhor do que eu conheço muito mais a história do Velho Testamento do que Apolo. Isso não tem importância. Aquilo que a gente tem não é nosso. É bem interessante, ele diz isso no versículo de número 7, e ele pergunta para eles: e vocês estão orgulhosos do quê? O que vocês têm que é de vocês? Tudo que vocês têm, vocês receberam de Deus. Então não há motivo para nenhum orgulho. Não adianta essa história, o meu grupo é o grupo de Apolo, o meu grupo é o grupo de Paulo, de Cefas.
E às vezes a gente tem esse orgulho hoje. Qual a vantagem de ser presbiteriano, ou ser batista, ou ser metodista, ser católico? A gente deve ser agradecido a Deus por Ele nos ter colocado em algum lugar onde a gente pode aprender sobre o Evangelho. Mas isso é completamente relevante aquilo que a gente aquilo que nós temos. Nós, na verdade, não temos nada de nós mesmos. Todo o dom, como diz, todo dom perfeito procede de Deus. E Paulo, no versículo 8, ele usa até uma ironia, dizendo que os coríntios estavam muito cheios de si. Ele diz o seguinte: vocês já estão fartos, já estão ricos, vocês chegaram a reinar, estão reinando sem nós. Era até bom que ele diz ali, ironicamente, que vocês estivessem reinando, que aí a gente podia ir junto para reinar com vocês. Eu acho que se o apóstolo João já tivesse naquela época escrito o livro de Apocalipse, o Paulo podia usar aquele texto que na carta à igreja de Laodiceia, onde Jesus diz o seguinte: vocês dizem, estou rico, estamos enriquecidos, não temos falta de nada, e vocês não sabem que vocês são os desgraçados, pobres, necessitados, cegos e nus. Então, o orgulho às vezes cega a nossa visão, não permite nos enxergar, a gente enxergar aquilo que a gente é. E é perigoso, às vezes, a gente começar a viver até um cristianismo sem Cristo. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que os sãos não precisam de remédio, não precisam de médicos. E que ele não veio chamar justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Então, quando a pessoa começa a se orgulhar muito daquilo que ele ele pode esquecer do verdadeiro evangelho, aquilo que ele realmente tem necessidade. E Paulo aqui, a partir do versículo 9, ele contrasta essa posição que os coríntios estavam tendo, essas divisões, nesse orgulho de pertencer ao grupo, e ele contrasta com aquilo que era a vida dos apóstolos. Eu vou ler aqui os versículos 9 até o 13, e ele diz o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós apóstolos em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Então, a posição que o apóstolo Paulo diz que é a correta é ser como os apóstolos. Ou ser, como João Batista disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, importa que Jesus cresça e eu diminua. Essa é a posição que Paulo tinha. Ele tinha muitas qualificações. Em alguns outros trechos, até nas cartas aos Coríntios, lá em Filipenses, ele em algum momento ele apresenta o currículo dele e é extenso, tem muitas coisas, mas lá em Filipenses ele diz isso, que tudo aquele que tinha ele considera esterco, lixo, refúgio, por amor de Cristo. E na verdade o esterco ele tem uma finalidade, quando bem usado, ele serve para melhorar a planta, a semente. E é isso que Paulo quer dizer para a gente. Deixem o orgulho e revistam-se da humildade. Esse é o contraste. Aquilo que os coríntios estavam sendo e aquilo que eles deveriam ser. O apóstolo lá no versículo 16, ele diz: eu admoesto vocês para que vocês sejam os meus imitadores. E sigam aquilo que é o melhor, que é a humildade. Eu separei vários textos aqui bíblicos
que fala sobre o privilégio, a preferência entre ser humilde e ser orgulhoso, ser vaidoso, né? O primeiro deles está lá em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 18, 12 diz a mesma coisa. Antes da ruína, o coração do homem se envaidece, e antes da honra vem a humildade. Esses textos querem dizer o seguinte: quando você vê alguém que está caindo em ruína, se destruindo, você pode saber que antes de acontecer aquilo, o coração dele se ensoberbeceu. A vaidade veio, e a vaidade, a soberba, ela precede a ruína. Já Provérbios 22, versículo 4 diz o seguinte: a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A gente não é humilde para receber recompensa, mas não tem jeito. Quando a gente planta uma semente, a gente colhe aquilo que aquela semente produz. E a humildade, o que ela produz é isso: riqueza, honra e vida. Essa relação entre orgulho e humildade, existem alguns textos do Novo Testamento que também falam a mesma coisa. Por exemplo, Mateus 23, Jesus diz: mas o maior entre vós será vosso servo. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Existe também um texto em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, que ele é quase repetido integralmente em Tiago 4, 6 a 10. Diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Então, a mensagem que Paulo tem aqui para os coríntios, aqui no final do capítulo 4, é essa. A soberba, o orgulho, a vaidade não prestam para nada, a não ser para levar você para a ruína e para longe de Deus. Já a humildade é o caminho que mostra Jesus, a vida, e permite que a sua vida seja engrandecida debaixo da mão de Deus. E agora, para encerrar o capítulo número 4, o que Paulo traz aqui, ele apresenta a credencial que ele tinha diante dos coríntios para trazer essa mensagem até um pouco exortativa. E ele diz: eu estou admoestando vocês na figura de pai. Até o versículo chave da lição, que é o versículo 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. E o Paulo diz o seguinte: vocês podem ter muitos mestres que ensinam vocês, mas queiram ou não, espiritualmente vocês são meus filhos, porque foi através de mim que vocês receberam a Jesus, receberam o Evangelho. E na figura de pai, o que eu tenho que fazer é isso: eu tenho que chamar a atenção de vocês para trazer vocês à verdade. E aqui a gente, já encerrando, eu citei a carta lá em Apocalipse, a Laodiceia, e Jesus, depois de ter exortado aquela igreja, diz o seguinte: porque eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo, por isso sejam zelosos e arrependam-se do caminho que vocês estão trilhando. E o que eu quero deixar ao final dessa lição de hoje é isso: que se a gente está na posição dos coríntios aqui, que a gente aprenda a deixar orgulho, pensar que o fato da gente conhecer o Evangelho nos faz melhores. Lembrando que de nós nada nós não temos, tudo que temos recebendo de Deus. E só nós estamos na posição do apóstolo Paulo que a gente tenha a humildade, ou por outro lado, tem o amor de admoestar, de exortar aqueles que talvez até receberam o Evangelho através de nós e aqueles que estão necessitados dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês, um bom domingo, até mais.
minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar